A melhor notícia no Flamengo. Jogador surpreende e força a saída para o Mengão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreve no canal. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, mas tem que se inscrever mesmo, hein? Pra gente bater aí os 952 mil inscritos. O Flamengo se representa hoje ao CT Ninho do Urubu, por volta das 9h30 da manhã, após o elenco receber folga nesse domingo que tivemos de Dia dos Pais e domingão também de bom resultado para o Flamengo, que a gente vai, logicamente, comentar aqui. O elenco se representa hoje, como eu disse, com foco total para a partida da próxima quarta-feira, famoso depois de amanhã, diante da equipe do Internacional. Todo mundo treina hoje em função da folga que teve, então não tem trabalho regenerativo, já vai todo mundo direto para o treino com o técnico Felipe Luiz. Na terça-feira treino, quarta-feira jogo, quinta-feira treino, tá? Sexta-feira treino também, sábado treino, mais a viagem para Porto Alegre para os dois confrontos, né? Como eu disse no vídeo anterior aqui no canal, o Flamengo vai ficar direto em Porto Alegre, treinando ou num resort que tem lá em Viamão, tá? Onde o Flamengo de vez em quando ficava, tá? Não sei se vai ficar lá. Ou no CT do Grêmio, tá? Isso ainda tá para ser definido. Eu vou passar para vocês. Aliás, o Grêmio, rapaz, que coisa! Perdeu pro Sport, o único time da história do ponto corridos a chegar até a 19ª rodada sem ganhar ninguém, ganhou na 19ª. Talvez seria o clube pela primeira vez na história do ponto corrido a passar o ponto corrido todo do primeiro turno sem ganhar ninguém. Mas ganhou na última rodada do primeiro turno, que foi o Grêmio, na cara do Grêmio. Que vergonha, rapaz. Só falta agora engrenar uma sequência aí, que ainda tem que pegar o Flamengo lá na Ilha do Retiro, né? Tá devendo esse confronto aí em função da ida do Flamengo pro Mundial. Mas também tem medo do Sport aí, tem que parar tudo, né, pessoal? A próxima rodada, aliás, essa rodada foi quase maravilhosa pro Flamengo. Só não foi melhor porque o Palmeiras acabou ganhando de forma marota. A gente fez um vídeo, quase metade do vídeo ontem, só falando dessa situação do Palmeiras, que é muito forte nesse jogo de bastidor, nesse jogo de narrativa. Não tô aqui querendo tecer teorias conspiratórias e não tenho provas, não posso apresentar isso, mas é que é muito nítido que o árbitro entra, não deliberadamente, mas pressionado a marcar algumas coisas pro Palmeiras, como teve nesse jogo esquisito de ontem entre Palmeiras e Ceará. Bom, mas eles venceram, independente de qualquer coisa, não ultrapassam o Flamengo, mesmo que o Palmeiras, se o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 em relação ao resto do campeonato. O Palmeiras tem 17 jogos, o Flamengo tem 18. Mas mesmo o Palmeiras vencendo, vai a 39. O Flamengo já tem 40 pontos. Então, independente dessa vitória do Palmeiras, nesse jogo a menos, que deve vencer, um deles é contra o Juventude em casa, pelo que eu sei, o Flamengo fica à frente por 1 ponto, tá? E o Cruzeiro derrapou. O Cruzeiro perdeu jogando no Mineirão pro Santos, né? Inclusive abriu o placar lá com Fabrício Bruno. O Santos empatou com o Guilherme e depois virou com o Cabageiro. Teve até um gol do Caio Jorge, né? Que o Wilton Pereira Sampaio marcou falta, né? No VAR, e para mim foi falta, tá? Se não fosse, teria nenhum problema de dizer que não foi. Alguns torcedores do Cruzeiro, algumas pessoas da mídia cruzeirense estão tentando insinuar alguma coisa, dizendo que tá vendo aí, olha o Varmengo agindo aí contra o Cruzeiro cabuloso, ninguém quer ver o Cruzeiro lá em cima. Pra que ninguém quer ver o Cruzeiro lá em cima? Da onde tá tirando isso? Quem que é contra o Cruzeiro aí? Tem ninguém contra o Cruzeiro. O único time contra o Cruzeiro é o Atlético Mineiro.
Entendeu? Pra mim foi falta. E protagonizou mais uma derrota jogando no Mineirão. Perdeu pro Ceará. Aliás, ele já tinha empatado com o CRB pela Copa do Brasil e perdeu pro Santos. Com o Neymar deixando o Fabrício Bruno com a bunda no chão. Vocês viram o lance aí? Então, assim, foi uma boa rodada pro Flamengo. O Flamengo se isola na liderança. Tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Se o Flamengo vencer esse jogo a menos, já coloca uma distância de 6 pontos para o Cruzeiro, que na verdade vai ser de 7, né? Porque, porventura, o Cruzeiro empatar em pontos com o Flamengo, ele ainda perde no saldo de gols. O do Flamengo é bem melhor, aliás, é bem superior. 7, 8, 9 gols, mais ou menos aí acima da equipe mineira. E melhorou ainda mais, né? Porque o Flamengo ganhou, agregou mais um gol de saldo e o Cruzeiro tomou de 2-1, perdeu 2 gols, né? Perdeu pelo menos um gol, né? Porque fez um gol, perdeu um gol de saldo. Então, melhor ainda, mais o saldo de gols do Flamengo, que é uma baita notícia. A próxima rodada vai ser muito interessante, gente, do Campeonato Brasileiro. Você sabe por quê? Porque os nossos adversários, o Palmeiras e o Cruzeiro, vão pegar pedreira. O Palmeiras, no domingo, às 8h30 da noite, enfrenta o Botafogo no Engenhão, tá? É um jogo fora de casa, difícil pro Palmeiras. O Cruzeiro pega o Mirassol fora de casa, aí esse jogo já é na segunda-feira, às 8 horas da noite, o que é, de certa forma, um jogo difícil também pro Cruzeiro, não deixa de ser uma partida difícil. Vocês viram o jogo do Mirassol contra o Flamengo. E o Flamengo tem um jogo difícil também, que é no mesmo domingo, 2 horas antes do jogo do Palmeiras, que é às 6h30, contra o Internacional do Beira-Rio, aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Teremos essa trilogia aí, Flamengo e Internacional, né? Jogo difícil, não é jogo mole não, mas se porventura o Flamengo conseguir vencer o Internacional fora, acredito que muito provavelmente a gente vai colocar uma gordura aí na frente dos nossos adversários, tá? E, cara, a importância do Flamengo ser o campeão do primeiro turno, e eu quero até corrigir, já corrigi, mas vou falar de novo, ainda não é, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação aos outros, e se o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se porventura o Flamengo derrapa contra o Sport, que não pode acontecer, de forma nenhuma isso pode acontecer, e o Palmeiras vencer os seus 2 jogos, o Palmeiras é o campeão do turno. Então, porque o Palmeiras tem 36 pontos em 17 jogos, então, vencendo um, ele vai a 18 jogos com 39 pontos, vencendo mais um, ele vai a 42. O Flamengo tem um jogo a menos para completar o turno, tem 18. Vencendo um, vai a 19 jogos a 43, mas se empatar, vai a 41. E o Palmeiras vai a 42 se vencer os 2 que faltam e ultrapassa o Flamengo. Então o Flamengo ainda não é o campeão do primeiro turno. Se porventura for, o que eu acredito que vai ser, porque a gente vai ganhar do Sport fora de... É confiança, gente, pela madrugada. É muito importante porque dos últimos 15 campeonatos brasileiros, quem levou o primeiro turno foi campeão em 11. Então a probabilidade, ela se mostra ao lado de quem faz um bom primeiro turno. As únicas exceções que a gente tem aí é o Palmeiras de o Botafogo de 2023, o que foi a maior amarelada da história do Campeonato Brasileiro. A gente precisa lembrar disso. O Botafogo daquele ano fez 47 pontos no primeiro turno. O máximo que o Flamengo pode fazer é 43, e já é uma excelente campanha. Aquele Botafogo fez 47. É o melhor primeiro turno de toda a história do brasileiro por pontos corridos, e mesmo assim eles conseguiram perder, né, o título. Em 2020, o São Paulo estava na liderança no primeiro turno, o Flamengo foi campeão, né, o Flamengo de Rogério Ceni. Em 2018, o São Paulo estava na liderança do primeiro turno e o Palmeiras foi o campeão. Em 2012, o Atlético Mineiro estava na liderança no primeiro turno e o Fluminense foi o campeão. Tirando essas 4 situações, todo campeão de primeiro turno terminou como campeão brasileiro. Então é questão de
probabilidade, né? O Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, ele premia a regularidade da equipe. O mais regular nas suas vitórias, no seu desempenho, é aquele que vai levar o campeonato, né? Ao contrário do que, de repente, pode acontecer no campeonato mata-mata, que o imponderável, ele acaba agindo. O acaso, enfim, de pontos corridos, o acaso é muito difícil. Terão acasos no percurso, mas não é uma quantidade de acaso suficiente para tirar o título. Ah, mas o Bota... Não, mas aquilo não é acaso. Aquilo ali, cara, é alguma outra coisa. O treinador saiu, enfim, aquela bagunça. Ainda bem, né? Ainda bem que o Botafogo se ferrou. Queria chamar a atenção aqui também que, para mim, tem algumas pessoas, cara, eu não sei o que é que acontece pedindo fora Felipe Luiz. Claro que eventualmente a gente vem aqui, faz uma crítica, mas eu jamais, neste canal, pedi fora Felipe Luiz. O pessoal tem que ir embora, o Pardal. Cara, é coisa de louco isso. Porque o Felipe Luiz, ele tem o melhor ataque da competição, tem a melhor defesa, tem menos derrotas, tem mais vitórias, tem o melhor saldo, 25 gols. Aquela hora eu tinha esquecido. O melhor turno da história do Flamengo, né, da história do campeonato, do Flamengo, com um jogo a menos. E tem gente pedindo fora Felipe Luiz. Tudo bem, estamos na democracia, você pode comentar aí o que você quiser, aqui o canal é democrático, o pessoal de vez em quando até me xinga aí, eu não faço nada, tudo bem, deixa aí a pessoa. Claro que não é legal, mas agora, fora Felipe Luiz, aí realmente, gente, não dá para entender um negócio desse frente a esses dados. Uma outra coisa, ó, o Samuel Lino, que já é titular do Flamengo, a informação que eu tenho é que vai seguir jogando como titular da ponta esquerda do Flamengo, já deu simplesmente 11 passes para dentro da área do adversário. Isso não... Uma coisa é aquele passe para o lado. Outra coisa é você dar passe para invadir a área do adversário. Isso aí é uma coisa completamente diferente, pelo menos do meu ponto de vista. Em 4 jogos, ele de 20 dribles, ele acertou 16. Com aproveitamento de 80%. Então o tempo, já é o 4º jogo, né, que ele fez pelo Flamengo contra o Mirassol, vai mostrando que o Flamengo acertou nessa contratação. Evidente, foi caro, 20 milhões de euros, não é barato. Mas, bicho, quer jogador bom, quer jogador para decidir jogo, aquela coisa toda, não tem jeito. É esse preço aí. E o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo não é banco, não é bolsa de... Não é carteira de poupança, de economia, para ficar juntando dinheiro, é para contratar, para fazer o time ser vencedor. Se isso, porventura, lógico, não colocar o caixa do clube em risco, senão entra dívida, um monte de dívida junto ali. Entrar dívida nem é um problema. O problema é você ter muita dívida a ponto de você não ter fluxo de caixa para conseguir pagar essas dívidas. Esse é o grande problema. É o tal do dever muito mais do que arrecada. Eventualmente, você vai no mercado, você compra uma geladeira, é R$1.000, você parcela em 10 vezes, você tem que dar 100 ali durante 10 meses, você tem uma dívida, mas uma dívida controlada em função do seu salário, que sei lá, é R$2.500, né, por mês. Então é uma situação controlada, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, falar aqui para vocês, ó, o Flamengo quer porque quer a contratação de um goleiro, e aí eu vou falar sobre, não é a minha opinião, vou falar sobre 2 alas do clube. Há uma ala no Flamengo que defende que o Flamengo tem que contratar um goleiro para ontem, por 2 motivos. Um, que não confiam no Rossi, em função das últimas... Isso é informação de bastidor, veja. Das últimas falhas que ele vem cometendo, inclusive as falhas que não acontecem gol, porque a que aconteceu o gol foi lá contra o Ceará, né? Que ele sai catando borboleta ali e o Pedro Raul cabeceia e o Flamengo acaba perdendo 2 pontos ali, que seriam 2 pontos preciosos naquela oportunidade. E contra o Mirassol, em várias oportunidades, ele também deu essa caçada de borboleta. Contra o Atlético, acredito até que não. Pegou até um pênalti, fez o papel dele, se o time tivesse feito,
teria vencido no pênalti. Essa ala de pessoas que defendem a contratação do goleiro agora. A outra ala que defende a contratação do goleiro para a reserva para o ano que vem. Porque tem que contratar o zagueiro, tem que contratar o centroavante, coisa e tal, e é melhor, na cabeça deles, dar prioridade para a zaga e para o ataque. Tá? Essa informação apurada de bastidor. Há um tempo atrás, beleza? Vazou nomes que o Flamengo estaria sondando e vazou o nome do Bento. A informação que o Bento, ex-goleiro lá do Atlético Paranaense, seleção brasileira, atualmente está no Al Nassr, a informação que chega é que o Al Nassr deve negociar a saída do jogador com a chegada do Jorge Jesus, que quer tirar um goleiro estrangeiro para ter mais um estrangeiro no time, para ter um limite lá, para ter mais um estrangeiro no time em outra posição ali, né? Posição de linha, ele quer apostar muito provavelmente ali no ataque, enfim, outras posições. A informação que chega da Arábia Saudita. O Flamengo sondou a situação do jogador, inclusive a torcida do Flamengo andou desenterrando algumas postagens do Bento aí, né, se declarando para o Flamengo, enfim, aquela coisa toda. E aí o pessoal... O que aconteceu com o Léo Ortiz, por exemplo, né? Quando estava no Bragantino também, o pessoal estava em negociações, o pessoal desenterrou muita coisa. No fim, quase todo mundo é Flamengo. Né? Somos todos menos alguns, né? Como diria o outro. Então tem chance da negociação sair. Agora existe esse conflito dentro do clube de uma ala que quer para já, para estabelecer uma competição ali com o Rossi, e de uma outra ala que não deixa o Rossi aí. Temos o Matheus Cunha e tem que buscar apenas no ano que vem e tem que dar prioridade para a posição de centroavante. Tá? Inclusive, falando do Rossi, o Flamengo mira, tá, a renovação dele em meio a essa busca por um goleiro reserva, apesar dessas atuações irregulares do goleiro do Flamengo, na avaliação de alguns do Flamengo, eu também acho que ele não vem num bom momento. O Flamengo vai renovar e já encaminha a renovação do goleiro Rossi com o Flamengo, tá? Pelo menos ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027. A ideia do Flamengo é renovar o contrato com o goleiro até o final do ano de 2028, com uma valorização salarial, com um aumento salarial, né? Melhor dizendo, beleza? É aquilo, todo clube de futebol tem discordâncias, tá? Eu acho, e aí não é de forma nenhuma querendo tirar o Rossi pra nada, eu acho que tem que contratar um goleiro pra agora. Mas é por causa do Matheus Cunha. Ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Se eventualmente ele entra no time por necessidade e falha, vai dar ruim. Aí vão sair as pressas e a janela já pode ter fechado. Porque aconteceu isso em 2017, você lembra, né? Machucou o Diego Alves, aí entrou o Muralha. Aí o Muralha falhava tudo, não tinha condição nenhuma. Aí teve que o César estava emprestado para a Ferroviária, teve que mandar o César voltar para ele ser o goleiro. Só que não tem mais o César. Você lembra disso? Ah, bota o Nanete. Bota o moleque lá, né? Coitado. Tá começando. Porque se falha o Matheus Cunha, mas também já tá vendido, negociado, tá... Vai começar. O que eu acredito que não, tá? É um menino de bons valores e tem caráter. Mas vai acabar acontecendo. Eu já conheço. Pessoal, o Tati Castellanos segue tentando a sua transferência para o Flamengo. O atacante terá uma reunião com o presidente da equipe italiana, da Lazio, onde tentará a aceitação do mandatário para negociá-lo com o Flamengo na próxima semana, pessoal. E existe a possibilidade do Flamengo esticar essa corda de 20 milhões de euros para 30 para conseguir a contratação do jogador. Ele está forçando uma saída da Lazio para o Flamengo. A ver. Porque o tal do Beltrano não quer. O Tati, pelo menos, ele quer vir. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.